Aonde está Deus? Aonde está Deus quando dói? Aonde está Deus quando as minhas orações não foram respondidas da maneira que eu imaginei? Aonde está Deus no meio do sofrimento humano? Aonde está Deus quando os sonhos morreram, quando a empresa faliu, quando as coisas não funcionaram como eu tinha planejado? Aonde está Deus? Aonde está Deus no meio daquele diagnóstico médico contrário, que você jamais imaginou que poderia estar passando por isso, mas essa é a sua realidade? E a gente fala tanto de cura, tanto de milagre, a gente ora por isso e a gente crê nisso, e Deus faz milagre, Deus, Ele entra na história humana, Ele age de maneira sobrenatural. Mas aonde está Deus quando a cura não acontece? Aonde está Deus quando a morte? Aonde está Deus quando a resposta é não? Aonde está Deus quando o milagre não se tornou realidade na nossa vida? Hoje eu quero compartilhar com vocês, com essa igreja maravilhosa que eu tenho chamado de casa pelos últimos 3 anos, algo que vem por muito tempo estado no meu coração, mas que eu não sabia qual era o momento certo e nem se eu teria a estabilidade emocional para compartilhar por 30, 40 minutos um pouco da minha história pessoal, do falecimento da minha mãe, e como foi encontrar Deus quando a cura e o milagre não aconteceram. E eu queria que todos nós saíssemos daqui sabendo aonde está Deus, com a nossa fé não desconstruída ou desmoronada, mas sim mais firme e mais real do que nunca, porque no final desse testemunho existe graça, existe esperança, existe a bondade de Deus revelada, existe o amor dele que nunca falha, mesmo quando as coisas dão errado. Então eu queria que você fechasse os seus olhos comigo, você orasse comigo nessa noite. Pai, eu te agradeço porque mais um momento nós estamos aqui como igreja, e Pai, aqui nós oramos juntos, nós celebramos juntos, nós comemoramos o que o Senhor tem feito juntos. Pai, tem momentos onde nos pedidos de oração, nós também temos os momentos de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, mas nós sabemos que a vida é complexa, que a vida, enquanto desse lado da eternidade, há momentos de tristeza, há momentos de sofrimento, há momentos onde nós nos sentimos vazios, sem resposta, perdidos no mundo, mas aqui no meio de tudo isso, Pai, nós queremos receber uma palavra do céu, e nós queremos ser encorajados a nos levantarmos para viver tudo o que o Senhor tem para nós, porque a nossa vida não acaba aonde o milagre não aconteceu, a nossa vida não para nas orações não respondidas. Mas a grande realidade é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje nós colocamos a nossa esperança naquele que restaura alegrias, naquele que traz paz aonde não há paz, uma paz que excede todo o entendimento, porque vai além de toda circunstância. Então, Pai, hoje nos encontra aqui nos nossos fracassos, nos nossos milagres que ainda não aconteceram, no meio dos nossos desertos, dos nossos medos, das situações que nós não estamos no controle, naquilo que foge à nossa mão, foge ao nosso poder. Hoje, Pai, nos encontra nesse lugar, quebrados, com as nossas dúvidas, com os nossos anseios, Pai, com a nossa fé talvez um pouco destruída. Nos encontra nesse lugar, porque nós cremos que em Ti há ressurreição para lugares que estão mortos em nós. No nome de Jesus eu oro, amém e amém. O ano era 2019, fazia um ano que eu tinha acabado de voltar de fora do país para morar novamente no Brasil. Eu sinto que, quando eu estava estudando, um dia meu irmão me liga e minha mãe tinha tido um AVC. E ele disse, mas não se preocupe, porque não foi nada mais grave, ela está em bom estado, está sem nenhuma sequela.
Então, naquele momento, começa a minha trajetória de voltar para o Brasil, para então participar desse momento de cura dentro da minha família. Ali, nesses processos e exames e coisas que a gente não entendia na época, mostrou que a minha mãe tinha nascido com um problema no cerebelo dela. Algumas veias eram finas demais e por isso poderiam ocorrer alguns derrames. E então nós entramos num momento de oração, a gente recebeu a profecia de cura, a gente creu e foi visto que ela precisaria passar por 2 cirurgias. A primeira que seria mais complexa, e nós oramos, cremos, ela foi para essa cirurgia e saiu e deu tudo certo, e foi bênção, nós demos glória a Deus pelo que Ele tinha feito. Mas então haveria uma segunda cirurgia, um pouco mais simples, não tão complicada quanto a outra, e que depois daquilo ali seria sanado o problema, então ela não correria mais nenhum risco de ter outro AVC. Ela foi, então, direcionada a um dos melhores hospitais do país, lá em Porto Alegre, onde eles cuidam principalmente dessa área do cérebro. E então ela passou pela segunda cirurgia. Na ida nós tínhamos muita fé, muita expectativa no que Deus faria naquele momento. Eu lembro de antes da minha mãe ficar sozinha no quarto, em resguardo, para então ir para a cirurgia, eu tive uma oportunidade de dar um último abraço, de falar, eu te amo minha mãe, e sentir o abraço dela contra mim. Eu ouvi que eu era amado e ao mesmo tempo falar essas palavras para ela. Esse momento está marcado, cauterizado na minha memória para o resto dos meus dias. Eu ainda posso sentir aquele abraço, eu ainda posso ouvir aquele eu te amo. Eu falei para ela, mãe, vai ficar tudo bem, porque nós cremos em Deus, porque Deus é fiel conosco. Então depois disso a senhora não sofrerá mais, não viverá mais com medo, porque Deus vai fazer algo aqui. Infelizmente eu não estava no controle da vida da minha mãe, e a história não aconteceu da maneira que eu havia planejado e na maneira que eu esperava. Um dia depois, então, eu estou passeando pela cidade, enquanto ela passava pela cirurgia, porque só o meu pai poderia ficar com ela no quarto, esperando. Então eu recebo uma ligação do meu pai, que a minha mãe já havia saído da cirurgia, ele conversou com ela, viu que ela estava bem, e lá naquele lugar de espera, os médicos chegam no meu pai e falam assim, ó, aconteceu um problema. E nesses momentos, quando você está cheio de fé, cheio de esperança, o problema parece que é circunstancial, parece que, não, ela vai ficar em observação um dia a mais, mas no final a gente vai voltar para casa. É interessante que antes da cirurgia, minha mãe, é coisa de mãe isso, ela estava preocupada comigo, porque eu estava passeando pela cidade, era uma cidade nova, grande, e eu poderia correr algum risco, é coisa de mãe estar passando por uma cirurgia e mesmo assim se preocupar onde o filho está. Só mãe faz isso. Essa foi uma história que meu pai contou para me alentar do que foram os últimos momentos. Então, meu pai, naquela ligação, fala, Natan, volta correndo aqui para o hospital, porque teve uma notícia e a gente vai precisar conversar com os médicos. Naquele momento eu ainda cheio de fé, cheio de esperança. Então os médicos conversam comigo e com meu pai e eles vão com aquele jeito de médico, aos poucos caindo a ficha, aos poucos dando a notícia. E eles chegam então e falando, não, é grave a situação. E provavelmente é daí para o óbito, provavelmente ela não vai sobreviver a isso. A gente recebe essa notícia e o primeiro pensamento de um cristão é orar, porque a gente é crente, porque a gente tem fé no que Deus pode fazer, então a gente começa a orar, a gente vai para o quarto e ali a gente começa a lutar com Deus, e ali então eu falo para Deus algo muito pesado, tentando torcer o braço de Deus ao meu favor, a fazer a minha vontade no momento que eu queria. Então eu falo, Deus, se o Senhor não curar a minha mãe, eu jamais voltarei a pregar o Evangelho de novo, se não for nos meus termos, se não for da minha maneira, então esquece o meu chamado. Essa é a troca, ou você cura minha mãe, ou eu vivo o meu chamado, porque não tem a opção dela não ser curada, e de eu ainda viver o meu propósito e o meu chamado de vida. Aquele medo, ele invade o meu ser, ele invade o meu coração, de minha mãe nunca vai entrar comigo na igreja um dia, minha mãe nunca vai conhecer os netos, nunca vai conhecer meus filhos, eu nunca vou ter a aprovação da minha mãe, para a mulher que eu escolhi passar o resto dos meus dias.
Então eu estou vivendo um momento de desespero existencial, de ruptura da minha fé nesse Deus que até então a minha família era perfeita, estava tudo dando certo, e agora eu me encontro nesse lugar, eu me ponho a lutar com Deus como Jacó fez. E aí, infelizmente, a gente não venceu essa batalha. Infelizmente, a minha mãe acaba falecendo, e um dia depois vem o velório, e a gente chega no velório, e é incrível como crente, às vezes é sem noção, meu irmão. E aí eles chegam e falam assim, mas Natan, ela está num lugar melhor. Sim, eu sei que ela está num lugar melhor. O problema sou eu que estou aqui, não é ela que está no céu. O problema é a dificuldade, é viver com a dor da perda, da solidão, do luto, que até então ele me dominava. Algumas outras pessoas bem intencionadas falavam assim, Deus sabe de todas as coisas. E eu falava, Ele sabe, sou eu que não sei. Tem momentos que a gente não precisa de uma resposta, a gente não precisa de uma conclusão, a gente não precisa de alguém que resolva o nosso problema, porque é impossível de ser resolvido, a gente só precisa de alguém ao lado. Outros falavam, foi a vontade de Deus, as vontades dele são insondáveis, Ele é soberano sobre tudo. Todas palavras que não ajudam nesse momento, porque nesse momento, e nós que somos pastores e vamos em velórios e usamos a Bíblia para acalentar corações, para tentar reviver a esperança e a fé de pessoas que perderam seus entes queridos. Nesse momento nós vemos essa mesma realidade sendo agora usada contra nós, sabendo, eu sei todos os versículos bíblicos, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele está comigo no vale da sombra da morte, mas nesse momento, todos os versículos não importam. Nesse momento, os diplomas de teologia na parede, eles se calam. E a voz da dor, ela brada mais alto do que qualquer outra coisa. Sim, Deus está no controle, mas eu estou perdido. Naquele momento começam perguntas de que, por que isso aconteceu? E o diabo é maravilhoso em tentar destruir a nossa fé nos nossos piores anseios, nos piores momentos de vida, quando está tudo dando errado, quando o sonho morreu, quando perdemos alguma coisa que nós amamos, e ele vai e te enche de culpa, como se você fosse o centro do universo, falando assim, provavelmente você mereceu porque você fez alguma coisa errada. E às vezes nós pregamos a tal da lei da semeadura, o que você planta é o que você vai colher. Se você é justo, então você vai colher o que é bom. Se você é ímpio, se você é errado, se você é pecador, então você vai colher maldição, você vai colher o que é ruim. Nós lemos o Salmo 1 e ele fala assim, abençoado é aquele que é justo, porque tudo que ele faz prospera. Mas o ímpio, ele é como palha, que vai ser carregado pelo vento. E nesse momento, então, você fala, para eu estar vivendo o que estou vivendo, eu devo ser ímpio, eu devo ser imperfeito, deve ter alguma coisa errada comigo. E aí você começa a caçar, o que eu fiz de errado para merecer Deus pesar a mão sobre mim de tal maneira? Por que eu e minha família estamos passando por isso? E às vezes tem muita gente que acredita nesse tipo de Deus e nesse tipo de troca. Que você, porque está passando problema financeiro, é porque você mentiu, é porque você não dizimou na igreja. Se você está vivendo algum problema em casa, é porque tem alguma coisa errada com você não esperou até o casamento, é por isso que o teu casamento agora está indo para um divórcio. Essa lei da troca, essa lei que Deus dá a você o que você está fazendo, de acordo com o que você faz no mundo. O problema é que, sim, a lei da semeadura, ela é verdade, e muitas vezes, quando você olha para a nossa vida, a gente está colhendo o que a gente plantou. No quê? Se você vai lá e torra o teu cartão de crédito o tempo inteiro, e um dia você não tem mais limite, você está devendo um monte, é porque Deus te amaldiçoou? Não. É porque você plantou dívida, e agora você está colhendo falência. Então sim, o que você planta, você colhe, mas isso não é uma retribuição de Deus, não é Deus pesando a mão, te amaldiçoando, para você então aprender uma lição.
Porque falar que tudo que a gente passa de errado é uma maldição de Deus sobre nós, porque nós somos imperfeitos, esse não é o Deus que eu conheço, porque ninguém é perfeito. Ninguém tem o que merece, porque todos nós estávamos perdidos e merecíamos inferno, mas Ele nos deu, através da sua graça, salvação. Nós não temos o que merecemos, nós temos muito mais do que merecemos em Cristo Jesus. Mas ali naquele momento você esquece de todas essas coisas e você começa a se sentir culpado, como se só você existisse, como se Deus estivesse tentando me punir por um erro meu, esquecendo que minha mãe também tinha um esposo, também tinha outro filho, também tinha netos que não iriam conhecer, que tinha um pai e uma mãe que ainda estavam vivos. Você se torna o centro do universo, se torna tudo sobre você. Mas naquele tempo onde eu estava sofrendo essas dores e conversando com meu pai, será que eu fiz algo de errado? Será que eu não fui perfeito o suficiente? Será que eu não usei a minha fé da maneira que eu deveria ter usado? Será que faltou fé em mim para minha mãe ser curada? O meu pai me lembra de um versículo que fala assim, que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus não nos trata de acordo com os nossos erros e pecados, mas Ele se relaciona conosco através da sua graça. Mas sim, esses momentos de sofrimento humano, de dor, de perda, eles são transformadores para nós. Agora, porque eles são transformadores, significa que é Deus que está os causando? Porque é aí que está a questão. Sim, o sofrimento faz parte da vida humana, mas só porque nós sofremos, significa que tudo isso é vontade de Deus na nossa vida? É Ele que está causando para tentar nos ensinar uma lição? Quando eu olho para o homem que eu me tornei, às vezes eu me pergunto, será que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse passado por isso? É uma dura pergunta para estar se fazendo, porque será que Deus não tinha nenhuma outra maneira de me transformar em alguém melhor, a não ser matando a minha mãe? Será que esse é o Deus que nós cremos? Será que esse é o Deus revelado nas Escrituras? Mas tem duas coisas que eu sei, é que a vida ela não é entendida no momento que a gente está passando por tudo. A gente vive para frente, a gente vive andando em direção ao futuro, mas nós entendemos a vida em retrospectiva, nós entendemos olhando para trás, e tem coisas que só fazem sentido depois de alguns anos, depois de alguns momentos, depois de algumas estações, é que a gente olha para trás e a gente enxerga que aquilo nos formou, e aquilo nos fez de alguma maneira, e teve processos que nós não queríamos passar, mas passamos mesmo assim, e estamos de pé, e estamos vivos, e chegamos do outro lado. Mas quando eu enxergo isso, eu sou lembrado de outra coisa que daí eu tenho certeza, é que Deus é bom, e porque Deus é bom, Ele pode transformar todo sofrimento, toda estação ruim, todo problema em algo bom. Ele poder transformar coisas ruins em algo bom, não significa que é Ele que causa todas as coisas ruins, para então nos ensinar uma lição. Mas é o Deus que pega o que há de ruim, Ele pega o que há de sofrimento, Ele pega o que há de problema, e Ele usa tudo isso para o seu bem, porque Ele te ama. Ele pega o que é quebrado, essa dor, essa tragédia, esse momento ruim, e se a gente entregar tudo isso nas mãos dEle, Ele pega tudo isso que é pó, e Ele pode transformar esse pó em glória. Ele pode transformar esses ossos secos a vida novamente, porque Ele é bom. E isso é graça de Deus, isso é amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele é um Deus que é profissional em fazer de momentos tristes, momentos de beleza. Porque nas mãos do oleiro, tudo pode ser restaurado, tudo pode ser ressignificado, tudo pode ser transformado. E quando eu estava vivendo tudo isso, eu fui lembrado da história de Jó. A história de Jó é uma história onde ele é um homem bem sucedido e um homem justo. E ele perde tudo o que tem. E quando ele perde tudo o que ele tem, ele começa a discutir com Deus, e ele briga com Deus. E aqui eu sou ensinado algo muito precioso e muito valioso. De que Deus é grande o suficiente para ouvir os teus questionamentos sobre Ele. Você não precisa ter medo de perguntar a Deus, você não precisa ter medo de questionar, você não precisa ter medo de falar, Deus, eu estou perdendo a minha fé, aonde está você? Porque Jó, ele pergunta, ele briga com Deus, mas ele nunca abandona Deus.
Jó é celebrado, é visto como um homem de fé, não porque não teve questionamentos, não porque não teve dúvidas, mas que por meio das suas dúvidas e questionamentos, ele permaneceu. É você continuar sendo crente, mesmo quando não entende, mesmo quando a cura não aconteceu, mesmo quando o milagre não veio, mesmo quando a empresa foi à falência, mesmo quando o divórcio aconteceu na tua vida. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E você precisa ter a sua fé construída no meio de tudo isso. Ele não abandona a Deus. Ele faz 1000 perguntas. Ele questiona a Deus. Aonde está você no meio de tudo isso? Mas Deus, ele não responde. Deus, ele não responde. Mas ele, quando decide falar, ele fala para Jó assim: Jó, aonde estava você? Agora é eu que vou te fazer uma pergunta. Aonde estava você quando eu criei todas as coisas? Aonde estava você quando eu separei a água da terra? Quando eu fiz os montes e fiz os vales? Aonde estava você quando eu estava criando e tecendo o universo inteiro com as minhas mãos e com a minha palavra? Aonde estava você? A resposta de Deus, a fala de Deus, é uma resposta que não é resposta, é pergunta. Por que ele faz isso? Porque nem sempre desse lado da eternidade nós teremos as explicações que nós gostaríamos de ter. Nem sempre a gente vai entender o porquê que tudo aconteceu com a gente, nem sempre nós vamos entender o porquê estamos passando por esse problema, por esse dilema, por esse câncer, por essa enfermidade, por essa dificuldade, por essa falência. Nem sempre nós iremos entender. A resposta de Deus é uma pergunta. Mas o livro de Jó acaba assim: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te viram e eu te conheço. Aqui tem outra coisa que é uma lição muito valiosa para a gente. Nós não conhecemos Deus só quando Ele responde sim para as nossas orações. Conhecer Deus não está de que Ele disse tudo e fez milagre e fez cura acontecer na tua história. Não é aí que conhecer Deus acontece. Mas às vezes é no meio dessa luta. É no meio dessa luta para a vida que a gente perde. É no meio do sofrimento. É no meio da circunstância diversa. É no meio das orações não respondidas, do caos. Quando você se sente perdido no meio de tudo isso, é ali que nós conhecemos Deus. É ali que Jó experimenta Deus, mesmo sem resposta. Mesmo sem ouvir a voz de Deus, ele conheceu Deus. No meio do teu problema, você não precisa de uma resposta, você precisa enxergar Deus, o que Ele está fazendo no meio de tudo isso, porque Ele está no meio da sua dor. Mesmo no meio dessa dor, a experiência com Deus. E aí, eu sou lembrado da palavra de Deus dizendo: porque o teu amor é melhor do que a vida, meu irmão. O amor de Deus é melhor do que a própria vida. A gente pode estar passando por muita coisa, por muita dificuldade, por muito problema, mas o amor dele é melhor do que a vida, e nós podemos experimentar desse amor, não importa qual seja a estação que você esteja vivendo, não importa quais são os problemas, os dilemas, as incertezas, as dúvidas, os medos, nós podemos experimentar desse amor. E no meio desse meu questionamento interno, de onde está Deus, no meio de tudo isso, Deus fala comigo. Então no velório da minha mãe eu canto uma canção, e depois disso aquele menino que disse que jamais pregaria se a sua mãe não fosse curada, prega no velório da própria mãe. E a palavra que Deus me deu foi o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou, que é encontrado no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 35. Jesus chorou. Quando Lázaro morre, ele olha para as irmãs de Lázaro, chorando, e ele é movido por compaixão, e ele chora junto. Ele chora junto com as irmãs de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chora. É o versículo mais curto da Bíblia, mas é um dos mais profundos da Bíblia, porque ele revela um Deus que não está longe em outro lugar, mas um Deus que está perto, acessível, um Deus que sabe o que é sofrer,
que não está extraído da nossa dor, mas está no meio da nossa dor, no meio da história humana. Um Deus que sabe o que é sofrer, porque Jesus morre numa cruz e Deus vê Jesus morrendo, o seu Filho amado, Ele sabe o que é luto. E a promessa dele é que um dia Ele enxugará toda lágrima. Ele enxugará toda lágrima. Eu não experimentei a cura da minha mãe, mas eu experimentei o amor do meu Pai do céu. Naquele momento eu senti Jesus chorando comigo. Eu me desesperei por causa do resultado, mas ao mesmo tempo eu aprendi que não há outro lugar, que eu não posso ir para outro lugar, que o meu lugar é junto de Deus, porque naquele momento eu aprendi que, para onde iremos, se só Tu tem as palavras de vida eterna, meu irmão? Para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras que trazem vida ao nosso coração? Ei, eu posso estar chateado com Ele, eu posso estar não querendo orar, eu posso querer brigar com Deus e perguntar o porquê isso está acontecendo, mas eu não posso fingir que eu não conheço esse Deus, e que eu não tive um encontro, e que Ele não me ama, apesar das circunstâncias, e de que Ele não está comigo. Eu não posso fingir que esse Deus que eu vi, que eu tive um vislumbre, Ele não existe. Eu posso estar com raiva dEle, mas eu sei que Ele está ali, eu sei que Ele está comigo. Agora, todo Deus é conhecido, é celebrado por ser todo poderoso, mas só o nosso Deus chora, gente. É só o Deus cristão que chora. E eu não sei se eu poderia amar, acreditar, respeitar um Deus que sabe de todas as coisas e que tem todo o poder, mas um Deus que chora, um Deus que se faz homem, um Deus que é grande o suficiente para ser vulnerável o bastante para chorar, um Deus que se faz em carne e osso, que chora as minhas lágrimas, que compartilha das minhas dores, dos meus sofrimentos. Esse Deus sim, eu posso adorar. Esse Deus que é pendurado no madeiro, esse Deus que sua, que sangra, que sofre por minha causa, é esse Deus que eu conheço, porque Ele entende o que é sofrer. E no meio do meu luto, eu ouço a voz de Deus, me lembrando sobre algo que não está explícito na Bíblia, mas que você consegue entender nas entrelinhas. Quando Jesus nasce, você ouve de Maria e de José, você ouve de Jesus crescendo e aprendendo a ser um carpinteiro como seu pai José era. Mas quando Jesus está indo para a cruz, está sendo crucificado, só Maria está aos pés da cruz, José não está. Porque muito provavelmente, José havia falecido. A expectativa de vida naquela época não era muito alta. Jesus já tinha seus 33 anos, então provavelmente José já tinha morrido. Imagina você ser Deus, você ser filho de Deus, você fazer milagres, você curar muita gente, mas um dia o seu pai falecer, e aí então você tem que ouvir que mesmo que eu tenha todo o poder, eu não posso usar o poder que eu tenho para fazer da minha maneira, mas eu preciso entender que o meu Pai que está no céu falou que chegou a hora e chegou o momento. Esse Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus que não podia ressuscitar o seu próprio pai, porque tinha chegado o tempo, tinha chegado o momento dele. É esse Deus que tem todo o poder, mas que entende que tem coisas desse lado da eternidade que não estão sob o nosso controle. Mas que eu submeto toda a minha vontade, tudo que eu sou, a esse Deus que está no céu, acreditando que Ele é bom e que Ele entende a minha dor. É Jesus que sabe o que é sofrer, porque Ele também perdeu um pai. É esse Jesus que é o Salvador da humanidade, mas tudo que resta ao Salvador é chorar. É esse Deus que chora, é esse Deus que sofre luto, é esse Deus que eu posso amar e eu posso adorar. Então a resposta para essa pregação, de aonde está Deus, a resposta é aqui agora, no meio da tua dor, no meio do teu problema, no meio da tua lágrima, no meio do teu choro,
no meio da tua incerteza. E por que Ele está aqui agora? É porque esse Jesus que chora contigo, a prova de amor maior é a própria cruz. É o Deus que vem, é o Deus que sofre. É o Deus que sofre uma morte cruel, miserável. É um ato de rebeldia do ser humano contra Deus, o mata numa cruz. Mas aquele momento de sofrimento, aquele momento horrível, é também o momento de maior beleza, porque é a salvação de toda a humanidade. É esse Deus que pega momentos de desgraça e transforma em momentos de absoluta e linda e gloriosa graça. É Ele que pega esses momentos de cruz, que era um sistema de tortura, e que faz daquele momento um lugar de salvação para todos. É esse lugar de tristeza é transformado em um lugar de alegria. Esse lugar de terror é transformado em um lugar de paz. É nesse lugar, Deus, Ele faz isso. O pior castigo que um homem poderia sofrer é transformado, esse momento horrível, no maior ato de amor que a história já viu. A cruz é um grito de Deus ao sofrimento e ao desespero humano. E esse grito diz: eu te amo. Esse grito diz: eu sei o que é sofrer. E a palavra de Deus diz que quando eu e você ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Não quando nós éramos bonzinhos, mas quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós, aqui e agora. Ele está, Deus está presente agora, aqui, no meio da tua falência, no meio dos teus sonhos quebrados, no meio do milagre que não aconteceu. Deus está aí, porque Ele está aqui e Ele está agora. Mas aonde está Deus? Ele não está só aqui agora, mas Ele também está amanhã e depois. Porque depois de toda a sexta do Calvário, tem um domingo da ressurreição. Então aonde está Deus? Ele está no momento da morte, do sofrimento, mas Ele ressurge. A ressurreição, a tua vida não acaba ali. Ele está não só no velório chorando com você, mas Ele está no processo do luto que você vai viver. Ele está no dia a dia, Ele está em todos os teus dias, em toda a tua vida, em todos os momentos, daqui 30 anos, que você ainda vai lembrar daquele dia, que você perdeu alguém que amava, Ele estará lá. Não é só passado, porque as pessoas que estiveram comigo no velório, estiveram por um momento, mas Jesus esteve comigo no processo inteiro. Jesus está com você no processo inteiro. Até o fim dessa doença, Ele está com você. Cada vez que você vai para aquela quimioterapia, Deus está com você. Cada dia que você leva o seu filho no hospital e a cura ainda não veio, Deus está com você. Todo dia que você ora e ainda não viu o milagre, Deus está com você. Ele está amanhã, Ele está depois. Porque existe vida depois desse sofrimento. A sua vida não acaba nesse momento de dor, porque existe a possibilidade de ressuscitar desse lugar que você se encontra, desse lugar que você acha que a tua história acabou e que as coisas morreram. A ressurreição para você, a vida para você, meu irmão, a vida depois do luto, a vida depois da dor, a vida depois da pandemia, a vida depois do Covid, a vida depois daquele velório, a vida depois daquele cemitério, a vida depois de sonhos que foram engavetados, mortos, acabaram, a vida, porque a nossa vida está em Cristo e não nessa terra. E para terminar a palavra de hoje, aonde está Deus? Na eternidade para sempre. Na eternidade e para sempre. Jesus, Ele morre, Ele ressuscita, mas aí a palavra de Deus diz que Ele ascendeu aos céus, que Ele foi para o céu. E quando a minha mãe faleceu, eu pensava assim: eu não vejo a hora de chegar no céu, porque eu não vejo a hora de perguntar para Jesus o porquê que Ele levou a minha mãe, e por que Ele levou ela dessa forma, por que Ele levou ela tão de repente, por que Ele levou ela tão nova, por que a gente não pôde viver como família momentos de sentar à mesa
e ela ter os netos correndo ao redor dela. Por que isso foi roubado de mim em Deus? Por muito tempo esse foi o meu questionamento. E um dia, Deus na sua bondade, Ele me respondeu. Mas a resposta dele foi parecida com a de Jó. Não foi a que eu estava buscando. Mas Ele me disse assim: Natan, você não entendeu. Quando você chegar no céu, você não vai mais querer saber do que passou. A lágrima foi enxugada, Natan, não tem mais choro. Lá não tem mais choro, Natan. Lá não é momento de lamentar porque foi do jeito que foi. Lá, olhando para Jesus, tudo aquilo que passou, todos os momentos de humilhação, de dor, de sofrimento, que você passou desse lado da eternidade, tudo vai se parecer insignificante, comparado com o que é vislumbrar Jesus. Sabe, Jesus que te amou e se entregou por você, Jesus que morreu no teu lugar. Porque quando você olhar para aquele Jesus, e você lembrar das suas dores, dos seus sofrimentos e das suas cicatrizes, você vai olhar para a mão dele e vai lembrar que ele também tem. Que ele também tem as suas cicatrizes, mas que elas foram curadas, elas foram saradas. Porque na eternidade não há mais cicatriz que ainda dói, só há cicatrizes curadas. Então a gente não olha mais para trás, mas nós olhamos para frente, porque nós temos toda a eternidade. Estar desse lado aqui do mundo, desse lado da eternidade, e pensar no céu, é como alguém que perante a um lindo pôr do sol, pode ter atrás dele barulho, gente falando, gente berrando, buzina, carro passando, trânsito. Mas é como se naquele momento você fosse capturado por tal beleza, que todos aqueles barulhos, todo o resto, diminui. E tudo parece insignificante do tamanho da beleza que você está contemplando. Isso vai ser ver Jesus. Todo o resto apagado, toda lágrima será enxugada. Tudo que estava errado é feito certo naquele momento que você vê Jesus. Quando você olha nos olhos do próprio amor, não mais como um conceito, mas como uma pessoa. É quando você olha para Jesus e você experimenta daquele Deus inteiramente ali para você. Aí todo sofrimento, toda desgraça, o poder do pecado e da morte, tudo que estava errado com o universo desaparece em contraste com sua majestosa glória. Então eu quero só te lembrar disso. Tem um teólogo que ele diz uma frase que muito me acalentou nos momentos de dores. Ele diz assim: hoje Deus chora conosco para que possamos um dia rir com Ele. Vai acabar, porque o céu é eterno e para sempre. Lá não vai doer mais. Lá você não procurará mais respostas, porque lá Deus estará, e nele há tudo o que você precisa, porque o seu amor é melhor do que a vida, Jesus.